galerinha dos extensivos, galerinha dos terceiros anos. Essa aula que está abrindo agora, a aula 15, ela trata de armazenamento, secreção e digestão celular. Na verdade, a gente vai falar nesta aula de armazenamento, secreção, portanto, nós vamos falar de complexo Golgi. A digestão celular é a parte 2, aula 16, tá? Porque senão o módulo, né, a aula acaba ficando muito extensa, muito pesada, perfeito? O módulo é o mesmo, mas dividido em duas partes, fechando a aula 15 e a aula 16, ok? Vamos lá então, olha só. Nós vamos falar, portanto, da organela, a grande organela, né, que é o complexo golgiense, perfeito? Esse nome, gente, é o mais utilizado, é o que mais aparece hoje, mas ainda pode aparecer complexo de Golgi sem problema nenhum, tá? Golgiossomo, já vou explicar quando é que é usado, mas também não deixa de ser um sinônimo. A organela foi descrita por visualização em 1898 por Camillo Golgi, né, médico, pesquisador italiano, fisiologista, e na verdade na época ele conseguiu visualizá-la analisando neurônios que ele extraiu de tecido neuronal cerebral de gatos, infelizmente, né, usando nitrato de prata. Tanto é que por muito tempo se associava a essa estrutura como substância argentófila, né? Argentum prata, filia compatibilidade, reação comum. Bom, ela foi constituída, designada, né, por uma estrutura no interior da célula. Mais tarde, com o advento da microscopia eletrônica, foi possível fazer uma descrição mais exata. O que é o complexo golgiense, né? Ou complexo de Golgi, em homenagem a Camillo Golgi? É um conjunto, você pode perceber esse desenho, é um conjunto de vesículas cisternas, na verdade sacos, né? Maior que uma vesícula. Vesícula normalmente a gente designa para bolha, menor, portanto, apesar de alguns autores se referirem a isso como grandes bolhas, mas o correto seria um conjunto de cisternas, sacos, né, membranosos, achatados, empilhados e interligados. A composição dessa membrana é a mesma da membrana plasmática, portanto é uma organela lipoproteica, daí exclusiva apenas de eucariontes e presente em todos os eucariontes, tá? Tranquilo? Aqui você está vendo, está fazendo relação a face trans, face cis, bolinhas e bolinhas. Então vamos detalhar um pouco melhor isso, tá? Veja essa imagem, olha lá. A gente designa a face. Uma forma de você gravar é que a face trans é aquela face de onde partirão as vesículas de eliminação por parte do complexo Golgi. A gente pode dizer então que seriam as vesículas de secreção, que irão em direção à membrana plasmática ou ao citoplasma. E a face cis, desculpa a coceirinha, é aquela que recebe as vesículas oriundas de retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático rugoso. Tá? Muito importante ficar claro que essa organela, esse conjunto de, como você está vendo aqui, ó, né, essa seria a imagem da microscopia eletrônica, ali um desenho. Essa organela, ela fica, você pode ter mais de um conjunto de complexo Golgiense, então eu posso ter mais de um complexo Golgiense, principalmente em células que têm intensa secreção, como também grande quantidade dessas vesículas lipoproteicas ou, né, sacos de secreção, perfeito? Dá para se visualizar, gente, ao microscópio óptico, essa organela, não essa imagem que você está vendo aqui, essa microscopia eletrônica, mas usando corantes específicos e nitrato de prata, você vai ver um ponto enegrecido ali próximo aos retículos, né, da célula, portanto dá para ser visto. Em detalhe, como você está vendo aqui, só com o microscópio eletrônico. E como eu falei a vocês, o termo dictiossomo ou Golgiossomo, ele é utilizado mais quando essas vesículas no envelhecimento de uma célula vegetal se fragmentam. Então ele é mais para células vegetais amadurecidas, mais velhas, adultas, do que praticamente para a célula vegetal. Mas já vi sim, já vi em prova e texto
usar essa expressão Golgi-ossomo também para a célula animal. Mas repito, é mais ideal, é ideal, né? Mais ideal fica ruim, é ideal ou deveria ser usado como sinônimo de dictiossomo, que corresponde à fragmentação dessas cisternas que ocorre na célula vegetal, ok? Bom, galerinha, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa imagem que você está vendo é uma imagem que pode aparecer em prova. Ela representa uma célula secretora de proteína. Na verdade, isso aqui é uma célula acinosa do pâncreas. Portanto, é uma célula do pâncreas ligada à produção do suco pancreático. Não é a célula ligada à produção de insulina ou glucagon, tá? Essa produz suco pancreático. Aí percebam, ó, você tem que começar a se acostumar. Isso que você está vendo aqui é a representação gráfica em desenho de retículo granuloso, esse conjunto de, né, traços duplos com rugosidade, ó, com aspereza, com bolinha, né, com aquilo ali representa os ribossomos. Perceba que ele tem bem desenvolvido muita mitocôndria, consumo excessivo de ATP, e aqui, ó, você vê mais de um complexo, né? Estou circundando, mas o principal, as vesículas de secreção indo até a membrana superficial da célula e eliminando o produto, portanto, para fora dela. Então, isso tipicamente é uma célula secretora e de proteína. Posso afirmar isso com certeza pelo tamanho do retículo granuloso, né? Endoplasmático granuloso aí presente. Ah, mas não é só, poderia ser uma célula secretora de lipídios, de substâncias não proteicas, mas aí seria o retículo liso o mais desenvolvido, ok? Olha só, a função, portanto, de secreção celular, além da função de armazenamento de substâncias, é sempre uma função ligada ao complexo Golgiense. Nessa figura você está vendo o quê? O retículo granuloso. Poderia ser o liso, mas aqui é o granuloso. Percebam, ó, vesículas de transporte indo em direção ao complexo Golgiense. Perceba, a face que vai receber e vai ter a fusão dessas vesículas, porque elas se fundem, porque são compatíveis, é sempre a face cis. Aí a substância transita pelas bolsas intermediárias. E é aqui que pode ocorrer um melhoramento, a mistura. Por exemplo, o complexo Golgiense, gente, ele não produz proteína, porque ele não tem ribossomos, ó. Perceba que não existe ribossomos aderidos à sua membrana. Mas cuidado, produzir é uma coisa. A palavra, por exemplo, que a Federal já usou numa questão, processar, isso é aceito, porque processar é o mesmo que beneficiar, modificar. Então ela pode receber proteína do complexo Golgiense, misturá-la com outras substâncias, misturá-la, por exemplo, com carboidrato, criando glicoproteínas, que vão ser colas biológicas, perfeito? Ela pode receber carboidratos simples, ela também não produz, por exemplo, a glicose. Né? Na célula vegetal, quem produz é o cloroplasto e a animal recebe pela nutrição essa substância. Mas dentro das vesículas do complexo pode ocorrer a mistura de mono, criando os oligo e polissacarídeos, que posteriormente podem ser secretados. E, sendo secretados, vão sair do complexo Golgiense. E quando saem as vesículas de secreção, elas saem sempre da face trans. Gente, quando eu era aluno, eu gravei assim, ó, trans e transporte na minha ideia de transportar para fora da célula. Foi um condicionante mental que eu criei, então sempre eu gravei assim, trans é a face que está liberando, ok? Importante, galerinha, também pode sair vesícula dessa que não vai ter função de liberar substância. Como assim, Vila? É que pode ser uma vesícula repleta de enzimas digestivas que vieram do retículo e que tem a finalidade de digerir substâncias dentro da célula. Ou seja, estamos falando do lisossomo. A origem do lisossomo, galerinha, é uma origem a partir do complexo Golgiense. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Deixa eu só apagar ali um monte de rabisco que apareceu. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: quem produz o lisossomo como organela é o complexo Golgiense, perfeito? É ele que está produzindo e liberando. Mas as enzimas que estão aqui dentro, ó, são enzimas, portanto são proteínas. O complexo não produz proteína. Elas vieram de quem? Elas vieram do retículo granuloso.
Então, o retículo granuloso produz as proteínas e manda por vesícula de transporte para o complexo Golgi, entrando na face cis. Transita pelas cisternas intermediárias e sai da face trans, só que aí não com a função de secretar, e sim com a função de digerir partículas englobadas pela célula ou, né, que façam parte da própria célula. Veremos na aula seguinte, ok? Outra função atribuída ao complexo Golgiense é a modificação e fusão dessas vesículas ou cisternas em uma única bolsa ou capuz na extremidade da cabeça do espermatozoide, criando o que nós chamamos de acrossomo ou acrossoma. Galerinha, acrossomo ou acrossoma é essa bolha, esse capuz bem na extremidade da cabeça do espermatozoide. O zoidinho tem isso aqui porque aqui dentro do acrossoma existem enzimas que vão facilitar e permitir que o espermatozoide rompa, dissolva as camadas protetoras do ovócito, tá? E possa então fazer a fusão enquanto o ovócito se transforma em óvulo para poder ocorrer a fecundação. O ovócito em mamíferos placentários ele possui uma camada gosmenta de cobertura da membrana, tá? Essa camada gosmenta, tá, é chamada de zona pelúcida, e colada nela vem células, uma série de pequenas células que vieram do folículo ovariano, envolvendo, portanto, mais externamente o seu ovócito, dando proteção, tá? É a coroa ou corona radiata ou radial, perfeito? Essas barreiras precisam ser dissolvidas por corantes, por enzimas, né, que vão que vão dissolver essas barreiras e assim permitindo a fecundação por parte do espermatozoide. Então, lisossomo, acrossomo são também funções do complexo Golgi em produzir e liberar o lisossomo e ocorrer a conversão desse complexo Golgi em acrossomo. Já vimos, além disso, modificação de substâncias, armazenamento de substâncias, secreção de substâncias, beneficiamento, processamento de substâncias, tudo isso é atribuído ao complexo Golgi. E para a gente finalizar, como o complexo Golgi pode, dentro dele, permitir e ocorrer a fusão ou a mistura e o encadeamento de monossacarídeos, formando sacarídeos maiores, que seriam os polissacarídeos, aqueles polissacarídeos que irão constituir a parede celular de uma célula vegetal são produzidos pelo complexo Golgi. A célula vegetal está terminando a divisão e aí cada extremidade, então aqui vai ter um núcleo, aqui vai ter um outro núcleo que não está representado, mas já no término da divisão. Aí o complexo Golgi, na verdade, começa meio a se fragmentar, virando o tal dictiossomo, então eles podem usar a expressão dictiossomo para te atrapalhar, mas é o tal complexo Golgi, e a partir dele começam a ser liberados vesículas, bolhas, que a gente chama de fragmoplastos, que vão se concentrando nesta linha meio central da célula, criando, portanto, a primeira camada da parede celular, que é a chamada lamela média. Depois continua a secreção, só que agora de cada lado dessa lamela média, criando as outras duas camadas que vão constituir a parede celular, a parede primária e a parede secundária. Todas essas três camadas são formadas por polissacarídeos a partir do complexo Golgi. Uma dica, um dado importante e uma coisa importante de você não esquecer: a formação dessa parede não é contínua, portanto ficam pontuações que permitem a membrana de uma célula acabar meio continuidade com a membrana da outra, né? Na verdade, não ocorreu uma separação total dessa região entre as duas células, criando o que nós já estudamos, chamado de plasmodesmos, que são modificações de membrana. Vamos dar uma olhadinha nessa figura para você entender, ó. Então, o complexo Golgi em cada extremidade, em cada polo dessa célula que está terminando a divisão, secreta isso aqui, gente, ó, a pectina, que é o polissacarídeo gosmento que vai se depositando nessa faixa central.
como uma lâmina adesiva, perfeito? E ela vai criar a primeira separação. Depois, aí já tendo a primeira separação, cada complexo golgiense continua liberando fragmoplastos para gerar, eu estou fazendo em disposição diferente, ó, para gerar essa segunda camadinha, agora uma de cada lado, cada célula já vai formando a sua, que é a tal parede primária, tá? O que acontece a partir daí? Continua depois a secreção, criando essa camada mais espessa, que é a secundária, feita por celulose e que vai definir a parede. Isso você está vendo aqui a membrana plasmática de cada célula, que fica sempre mais afastada por essa deposição. Mas não esqueça, ela não é contínua, ó. Ela deixa pontuações, você está vendo aqui. Ó, quer dizer que aqui vai ocorrer uma linha de comunicação entre as duas células vegetais livre da parede celular. Importantíssimo, importantíssimo, essa síntese de carboidratos, de polissacarídeos, que irão constituir a lamela média, que é a pectina, a parede primária, a secundária, aqui ó, hemicelulose e celulose, são produzidas a partir do complexo Golgi, então ele acaba formando a parede celular dos vegetais. Ok? Beleza, galerinha? Olha só, aqui você tem a lista de exercícios recomendadas para a galera do PV 500, para a galera do PV 1000. Lá no PV 1000 está separado mesmo, tá? No PV 500 está misturado, por isso que eu fiz a separação 201 a 207, falando de complexo Golgi basicamente, ok? Vai ter lista lá no Coque Arquivos também para você, no Coque Arquivos. No Coque Arquivos vai o PPT dessa aula, desculpa, e no Estudos vai a lista de exercícios a esse respeito, ok? Galerinha, um grande beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!